Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer técnicas para você conseguir elevar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre a fotografia. Vamos lá? Eu trouxe aqui de referência algumas imagens para a gente conseguir conversar e eu conseguir explicar melhor sobre essas técnicas, essas dicas de fotografia que eu vou trazer hoje, tá bom? A primeira dica é a base da fotografia. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a fotografia é uma imagem desenhada com a luz. Por isso é tão importante a gente conseguir trabalhar a iluminação quando se trata de fotografia e filmagem também, né? Então eu queria mostrar para vocês quando, onde, como a gente pode usar a iluminação para melhorar a nossa fotografia. Normalmente o que eu ensino aqui é que a gente precisa fotografar com a luz vindo no objeto que a gente quer fotografar. Mas existem várias maneiras que a gente consegue trabalhar com a iluminação para a gente conseguir tirar o melhor do que a luz pode trazer pra gente. Então eu peguei essa foto como exemplo. Essa foto é uma foto de uma menina segurando um balão e lá no fundo tem pôr do sol. Então com essa foto o pôr do sol está jogando luz de trás para frente do objeto que é a pessoa. Então para corrigir isso, o que a gente faz? A gente joga uma iluminação contra o rosto dela e conseguir captar tanto a luz que vem lá do fundo como o rosto dessa menina. Por isso a fotografia ficou boa. Outro exemplo, como esse, quando a gente vai fotografar paisagem e aí não tem como jogar a luz de frente pra gente iluminar a montanha. A luz foi usada de forma muito feliz e essa fotografia ficou linda mesmo vindo essa luz tão forte direto na câmera. Eu trouxe essa imagem aqui porque ela mostra bem como a gente consegue controlar na hora de tirar foto a intensidade dessa luz. Às vezes esse excesso de iluminação pode deixar as linhas mais duras. Então, para suavizar isso, o fotógrafo aqui usou uma forma de filtro para deixar essa luz menos intensa e mais suave aí para pegar o rosto da noiva. A segunda dica, ela é bem simples, mas bem importante, que quase ninguém lembra antes de fotografar, que é higienizar a nossa câmera antes de fazer as fotos. Normalmente a gente não lembra de fazer isso. Na hora que a gente está trabalhando, a gente acaba colocando o dedo e isso pode deixar a nossa fotografia fosca, esmaecida, que é aquela textura esbranquiçada na foto, tá bom? Nossa mão tem gorduras e ela acaba deixando essas marquinhas que a gente não quer que apareça na foto. Então, vamos higienizar, tá bom? A terceira dica eu quero falar sobre cenários e o quanto é importante a gente conseguir criar cenários adequados com a fotografia que a gente quer fazer. Aqui o cenário foi desenhado para que eu esteja no meio, falando com vocês, e uma plantinha e um objeto aqui para fazer essa composição. O cenário é muito importante para dar contexto à fotografia que você quer fazer. Quando a gente fala de fotografia de produtos, por exemplo, eu achei algumas imagens interessantes que mostram como esse cenário é criado. Ó, aqui ela criou um espaço bem delimitado para fazer as fotos, com os objetos que ela precisava fotografar, com elementos que fazia sentido ali para fotografar esse produto. Achei bem legal também. E utilizando a iluminação natural a favor dela. Aqui nessa foto eles utilizaram tecidos que tem a ver aí com o contexto do mundo da beleza, da moda. E essa composição ficou muito legal e eu gostei muito de como eles colocaram a iluminação ali, fazendo referência a um pôr do sol, que tem tudo a ver aí com óculos. Aqui nessa foto, ela fez um equilíbrio muito legal entre luz e sombra. Você pode ver que tem abundância de iluminação vindo pela janela, mas ela tapou um pouquinho ali com uma placa de MDF mais escura. Ela conseguiu trabalhar as sombras no bolo para deixar essa fotografia mais equilibrada entre o que é luz e sombra. Assim ela consegue pegar mais detalhes, mais texturas que tem esse bolo. Eu tô olhando aqui meu celular para poder falar com vocês. Aqui nessa foto parece que não tem cenário, mas o cenário que ela criou é um fundo branco perto de uma janela com abundância de luz para ela conseguir fazer essa fotografia mais macro, mais de detalhe dessa flor. Outra coisa que é muito importante com relação ao cenário é a composição que você vai fazer com o objeto principal, no caso aqui sou eu, e os objetos secundários. A composição a gente vai estudar um pouco mais a fundo, mas eu queria mostrar para vocês que não é algo simples de ser feito. Eu trouxe aqui uma imagem que mostra bem a quantidade de possibilidades que a gente tem de trabalhar a composição e como a técnica pode ajudar você a transformar a sua fotografia em algo mais agradável para quem vai receber. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro capta a imagem de uma forma que a gente não tem consciência de
como isso pode influenciar negativamente ou positivamente na experiência que a pessoa tem ao olhar a nossa imagem. Então, nessa outra imagem, eu consigo ver a regra e como ela é aplicada através do desenho. É um mundo que se abre quando a gente fala sobre composição. Então, se você achou interessante e quer um vídeo sobre isso, me conta aqui nos comentários. Junto com a composição, tem uma regrinha básica na fotografia, que são as linhas, que dão aí suporte pra gente fazer uma composição mais adequada. Então, eu vou colocar para vocês darem uma olhada como essas linhas funcionam. Olha só, essa linha vai nos auxiliar com algumas coisas que parecem óbvias, mas às vezes a gente não presta atenção e acaba fazendo uma fotografia torta. Nessa imagem, ele colocou o horizonte lá numa das linhas de referência, eu chamo de linha guia, para fazer essa foto ficar com harmonia. E a intersecção dessas linhas a gente chama de ponto de ouro. É onde os nossos olhos vai com maior frequência. Então, como os nossos olhos vai com a maior frequência nesses pontos, a gente tende a colocar o objeto principal da nossa fotografia nesses pontos específicos, que é o caso dessa foto com essa menina. A gente utilizou a linha guia para colocar o horizonte na horizontal e utilizamos também para encontrar onde é o ponto de ouro e colocar a menina no ponto de ouro, que é o nosso elemento principal dessa foto. Essa foto é muito interessante também, porque a gente utiliza de 2 pontos de ouro para conseguir trazer o nosso olhar para elementos importantes, que é o cara da moto e o castelo lá no fundo. Então são 2 objetos importantes dessa fotografia e foram colocados estrategicamente ali nos pontos de ouro. Esse é um outro exemplo, utilizando o ponto de ouro para colocar o objeto principal. Essa técnica utilizada é muito parecida quando a gente tira foto de retrato. Nesses 2 pontos de ouro, a gente coloca os olhos da pessoa retratada. Essa é uma outra fotografia linda de praia e você pode ver que o ponto de ouro também é explorado dessa forma. O objeto principal nos cantinhos e não exatamente no meio. A próxima dica que eu quero trazer aqui tem relação com o cenário e eu pude perceber ao longo da minha caminhada de fotógrafa que elementos vivos trazem um sentimento mais gostoso para a fotografia que você está fazendo. Eu vou explicar. Elementos vivos são plantas, pessoas, animais, e os elementos não vivos são cadeiras, móveis, elementos de decoração, enfim. Quando a gente coloca em cena elementos que são vivos, o nosso cérebro tende a receber melhor a fotografia. E eu vou dar exemplo, viu? Separei algumas fotos pra gente comparar e tirar algumas conclusões. Essa pequena biblioteca ou cantinho de leitura, ele não tem elemento vivo. É um lugar lindo, a fotografia está linda, a iluminação está linda, mas ele não tem elementos vivos. Nessa foto, a fotografia também está linda, ele tem um elemento vivo, que é uma plantinha. Já melhorou um pouquinho a sensação se ela não estivesse ali. Aqui também é um ambiente maravilhoso, fotografia linda, tem um elemento ali que faz um pouquinho de referência, tem o aconchego aí da pedra, das cores, do quadro lá no fundo, mas não tem grandes elementos vivos. Essa é uma outra foto também, não traz elementos vivos. É uma fotografia linda, com uma iluminação linda, um conceito muito legal que eu adoro, mas é uma fotografia mais fria, mais sóbria. Concorda comigo? Olha esse quarto, que delícia. Imagine esse quarto sem essa planta. Continua bonito, claro. E essa planta deu uma vida à fotografia e também ao ambiente. Nesse caso, aumentamos aí o número de plantas e a sensação de aconchego já começa a vir mais forte, concorda? Essa foto ela é bem intensa, talvez um exagero, eu gosto bastante, mas também tem mais elementos vivos que são as plantas. Agora a gente vai apelar um pouquinho e começar a ver os cachorros nas fotos, e essa sensação de ter um elemento vivo na fotografia traz esse sentimento gostoso. A mesma coisa acontece, e de forma mais intensa, quando a gente tem uma criança na foto, uma criança brincando no seu quarto para poder fotografar o projeto de interiores, quando a gente tem um casal cozinhando, se olhando para poder fotografar uma sala bonita, uma cozinha gostosa de cozinhar. Então esse elemento vivo é muito importante na fotografia. Se a gente conseguir inserir isso na nossa fotografia, com certeza a sua foto vai ficar um pouquinho mais aconchegante, com um quentinho no coração. Agora eu vou fazer uma pausa. Quando esse elemento vivo, que eu digo, não é algo que morreu para estar ali, assim, a decoração é bonita, mas não é algo que me agrada. Então a gente tem que tomar também um pouquinho de cuidado, que é o caso dessas fotos com pele de animais ou coisas entalhadas. Eu não gosto muito, isso não me dá quente no coração, apesar de ter sido um elemento que era vivo, enfim.
A próxima dica é o seguinte: o nosso cérebro entende coisas estranhas que tem naquela foto. Por exemplo, quando a gente vai tirar foto do mar no pôr do sol e tá lá o nosso horizonte lindo, torto. Então o nosso cérebro capta essa estranheza, porque a gente costuma ver o horizonte na horizontal e quando a gente tira essa foto tortinha, o nosso cérebro reconhece essa estranheza. E a última dica desse vídeo para que a gente consiga melhorar a nossa fotografia, a nossa técnica, é observar, é consumir imagens que a gente entende que é bonito. E um lugar maravilhoso para a gente fazer isso é um app chamado Pinterest, que eu sei que muita gente conhece, mas eu não podia deixar de falar aqui, porque é um aplicativo onde a abundância de imagens bonitas e bem feitas traz muitas possibilidades para a gente conseguir fazer pesquisas e armazenar, organizar as fotos que mais nos agradaram, que tem a ver com o nosso trabalho, com as coisas que a gente quer fotografar. Nessa organização a gente consegue abrir uma pastinha ali e colocar só coisas para a gente poder se inspirar na hora da gente fazer a nossa fotografia. Então, se você produz cerâmica, por exemplo, você pode ir lá digitar fotografia de cerâmica ou só cerâmica, pesquisa lá e você vai ver uma abundância de boas imagens. Você vai guardando algumas imagens que te agradou mais e que é possível ser feito, e ali você pode usar como inspiração para fazer a composição, para olhar como está a iluminação, o enquadramento, se ele está pertinho, se ele está do lado direito, se ele está do lado esquerdo, se ele está retinho, tortinho, como é essa composição, para você poder replicar esse tipo de trabalho na sua fotografia. Então a última dica é que vocês possam se deliciar aí com fotos bonitas, pouco a pouco ir treinando o olhar, olhando com mais atenção a composição, a iluminação e poder replicar isso na fotografia de vocês. Eu acho que eu repeti bastante essa parte, mas é isso que a gente quer fazer. A gente quer aprender técnicas, aprender a compor, tentar replicar, fazer isso várias e várias vezes, até que o feijãozinho com arroz funcione bem e você consiga entrar na área artística, que é onde está a fotografia, e você conseguir fazer as suas fotos de forma mais natural, mais intuitiva. Existe a intuição sim, mas por trás da intuição tem lá um mundo de conhecimento sobre fotografia que você está aqui adquirindo aqui comigo, tá bom? Então um beijo, espero que vocês tenham gostado. Deixa um likezinho aí se você gostou desse conteúdo, para eu saber que tá dando certo, que vocês estão aprendendo de alguma forma. E até semana que vem. Beijo!